Sou ouvinte assíduo do seu programa Tronspeak, quero parabenizar pelo excelente trabalho de esculacho geral da desintelectualidade brasileira. Muito obrigado. Com relação à China, tenho sérias dúvidas quanto à oposição dos Estados Unidos ao regime. Tudo que é vendido aí no varejo é fabricado na China. O Brasil também está inundado de produtos chineses. É claro que as grandes empresas têm sérias vantagens de produzir lá, enquanto uma fábrica da Nike teria de pagar altos salários para funcionar nos Estados Unidos, na China eles produzem mais e à base de chibatadas ou salários de fome. Se a China fosse um regime aberto e democrático, obviamente teríamos sindicatos ou associações que jamais permitiriam esse tipo de trabalho escravo ou semi-remunerado. Como o regime é ditatorial, ou seja, trabalha ou morre de fome. Assim, o regime comunista é conveniente para as grandes empresas ocidentais, cujo gasto de mão de obra são quase inexistentes, e é conveniente para o alto escalão do regime, que aqui realmente lucra com a enxurrada de exportação. Você tem toda a razão, Moisés. É exatamente isso que está acontecendo. Porque, vamos dizer, essas empresas, às vezes, elas pensam somente nesse interesse imediato e não têm uma visão estratégica de longo prazo. Quer dizer, se for preciso destruir o país para ganhar um pouco de dinheiro agora, fazem isso. Agora, tem algumas que não é bem isso, não é só que elas estão lá por comercialismo. Não. Elas estão ligadas a um esquema de globalismo político, cuja ambição é criar um governo mundial, tá certo? E tem interesses estreitos com o próprio esquema governamental chinês. Quer dizer, estão mais próximos do governo chinês do que da nação americana. Tá certo? Então não se trata só de comercialismo, trata de uma estratégia de longo prazo, quer dizer, geralmente para derrubar os Estados Unidos. Tá certo? Então, esse negócio todo começou durante os anos 90, começou sobretudo no governo Clinton, né? Essa enxurrada de investimentos para a China. E o pretexto que então foi espalhado entre os empresários é que você investir na China era, na verdade, fazer um benefício à democracia. Por quê? Porque a liberalização da economia traria necessariamente consigo a liberalização do regime político. É evidentemente uma balela. Mas tem muita gente que acredita nisso. No Brasil, olha, dificilmente eu encontrei algum adepto do liberalismo que não acreditasse nessa estupidez. Estupidez foi concebida pelos próprios comunistas para enganá-los, e os idiotas caem. E são justamente esses idiotas que caem os que se imaginam os mais espertos. Porque no Brasil, o sujeito ser esperto e maduro e equilibrado significa ele só pensar em dinheiro. O sujeito só pensa em dinheiro, então ele pensa que ele é um homem realista, né, que sabe das coisas e que qualquer outra consideração são apenas temores adolescentes. Na verdade, é exatamente o contrário. Quer dizer, o indivíduo que analisa tudo a partir da economia e do dinheiro é um idiota perfeito e acredita no poder mágico do dinheiro de transfigurar as instituições, e tudo que vem acontecendo na China prova que é exatamente o contrário. Quer dizer, quanto mais entra dinheiro vamos dizer, com o favorecimento americano, entra dinheiro na China, mais poderosos estão lá os generais chineses e mais incontestado é o monopólio do poder pelo Partido Comunista, né? Também precisa ver o seguinte: a riqueza não derruba governo e a pobreza também não derruba governo. Neste sentido, uma pobreza excessiva ou uma crise econômica pode derrubar um governo democrático. Por quê? Porque a população fica insatisfeita e vota na oposição. Tá certo? Ou faz greve ou coisa assim. Mas uma ditadura jamais foi derrubada pela fome, pela miséria. Quanto mais miserável o povo, menos condição ele tem de se organizar e de atuar politicamente. Então, quanto mais pobre, mais fraco, isso é evidente. Se você observar os lugares onde houve revoluções, nunca foram os países que estavam se empobrecendo, mas ao contrário, que estavam enriquecendo. Na França, no final do século XIX, segunda metade do século XVIII, era não só o país mais rico da Europa, mas era o que mais estava crescendo. No final do século XIX, mesma coisa na Rússia. Os últimos 50 anos que precederam a Revolução Russa, a Rússia cresceu economicamente, que é um negócio assombroso. Justamente é este crescimento, vamos dizer, que cria as condições para um processo revolucionário. Quer dizer, primeiro você dá acesso, vamos dizer, à educação, etc., a pessoas que não tinham, antes não tinham. As pessoas estão tendo acesso à educação, mas não tendo acesso ao poder, ficam revoltadas, porque agora
Antes eu não chamo ninguém, agora é o senhor doutor. Então, que é um poder, vamos dizer, equivalente à cultura que ele acha que tem. E essa é uma das muitas causas do processo revolucionário. Mas qualquer que seja o caso, nunca houve uma revolução em um país que estivesse com miséria crescente. Quer dizer, isso é exatamente o contrário do que, quando ele diz entendeu, o slogan, os estereótipos da mídia, né? Ah, se continuar essa miséria e tal, vai ficar uma situação explosiva. Eu digo, miséria jamais é explosiva. Se ele está miserável, o que ele faz? Ele mora de fome, ele definha, ele não dá palpite, ele é um coitado. Então, a miséria favorece as ditaduras. Você vê, o Mao Tse Tung, quando ele inventou aquele negócio do grande salto para a frente, que morreu de fome, eu acho que só nesse projeto morreu de fome 10 milhões de pessoas, numa tacada. Nunca o poder dele teve tão alto. Quer dizer, essa miséria toda não oferecia perigo nenhum para ele. Foi daí que inventou o negócio da Revolução Cultural e matou mas não sei quantos milhões, agora não de fome, mas na bala. Então, do mesmo modo, vamos dizer, o enriquecimento também não provoca automaticamente um processo revolucionário, uma mudança de governo. Não, é preciso que se junte uma série de condições. Quer dizer, no caso chinês, por exemplo, o enriquecimento pode produzir, está produzindo de fato uma nova classe de ricos, mas os interesses desses ricos estão estreitamente ligados aos interesses do próprio governo. Cada novo rico que aparece na China é um sócio do governo, então ele não vai se revoltar contra o governo que o está enriquecendo. Quer dizer, o enriquecimento de uma parte da população pode ser um fator revolucionário quando ele joga essa parte da população, quando ele cria nessa parte da população ambições que se opõem ao poder estabelecido. Na China é exatamente o contrário que acontece. Quer dizer, cada chinês que está enchendo os bolsos de dinheiro agora, ele é um parceiro dos generais, então ele quer que os generais fiquem lá eternamente. Então, todo esse diagnóstico de que a economia ia mudar a China, tudo isso é uma besteirada. É incrível como esse pessoal empresarial é vulnerável, vamos dizer, a palavra de ordem e slogans que são inventados pelos próprios comunistas e botam na cabeça deles, os idiotas saem repetindo e são manipulados que nem criança e ainda acham que são muito espertos. É uma coisa incrível.